Muito boa noite, Pecuária BR desta terça-feira, 13 de setembro, já está no ar. Nós vamos destacar os resultados do leilão judicial da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo, que o canal do Boi transmitiu hoje, direto da Sociedade Rural Brasileira. 100% dos lotes que estavam em oferta foram comercializados nesse leilão, que tem o objetivo de arrecadar dinheiro, de arrecadar fundos para quitar a conta dos credores dessa massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo. Os detalhes daqui a pouquinho, direto de São Paulo. Você vai conferir também um dia de preços firmes para o mercado pecuário. Boi Gordo com preços firmes, a Rural Business, que é a nossa fonte de cotação de preços, apurou altas em muitas praças de produção. A outra fonte, a Scott Consultoria, apurou uma ou outra alta, mas manteve firmeza nos preços. Daqui a pouco nós vamos dar detalhes desta terça-feira para o mercado pecuário. E claro, nós teremos as informações e as imagens do leilão que você vai ver conosco logo mais às 8h30 da noite, horário de Brasília, com realização da Central Leilões, o leilão Berço do Tabapuã, 21ª edição desse evento. Você já tem as imagens dos reprodutores. Serão 60 touros com registro genealógico definitivo, o RGD da ABCZ, e 15 novilhas também com registro definitivo da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Quem faz a oferta é um dos berços do Tabapuã, daí o nome do leilão, que é a Fazenda Tabapuã da Córrego da Santa Cecília, do Rodolfo Ortemblad Neto, Rodolfinho, como é bastante conhecido. Realização, eu repito, da Central Leilões. Você vai ver conosco esse evento a partir de 8h30 da noite, horário de Brasília. Aqui você tem também os preços do milho, da soja e informações do agronegócio nesta terça-feira, a partir de agora no Pecuária BR. Logo mais às 8h30 nós teremos o leilão de touros e novilhas da raça Tabapuã, da Fazenda Córrego da Santa Cecília. É um dos berços da raça aqui no Brasil e o nome do leilão é o Berço do Tabapuã, 21ª edição desse leilão. Você vai ver conosco daqui a pouco às 8h30, horário de Brasília. O repórter Gustavo D'Angelo esteve na fazenda, no interior do estado de São Paulo, e vai mostrar um pouco do gado que será ofertado logo mais. Acompanhe. A raça Tabapuã, formada pela família Ortemblad, desenvolveu com auxílio de zootecnistas os critérios seletivos a serem utilizados desde seu primeiro acasalamento. Minha bisavó morava na Água Milagrosa e ela foi presenteada por um touro que foi o T0, um touro mocho que provavelmente veio de Goiás. Esse seu Júlio do Vale, que era um mercador de touros, trazia boiada de Goiás. E aí, como era um touro mocho, na época não era comum, eles resolveram colocar esse touro com uma vacada Nelore aguzeratada. E aí ele imprimiu muito. A primeira cria assim, foi muito parecida com ele. Inclusive imprimindo o caráter mocho também, que na época era bem diferente. E aí, como acharam a produção bem interessante, chamaram o pessoal do IZ de Nova Odessa, que era o Dr. Barrinson Vilar e o seu Afonso Tunzi, para traçar um programa zootécnico. Então, desde o primeiro acasalamento, a raça começou acompanhada. Acho que por isso que ela teve uma evolução tão grande. Após o registro do primeiro animal da Fazenda Santa Cecília, o Ministério da Agricultura reconheceu o Tabapuã como raça. O foco hoje é muito em cima de pecuária de avaliação, né? A gente tem todo um trabalho feito com orientação do professor Bergman, da UFMG. Então, todo ano a gente decide o que apertar nos crivos seletivos. Todo o rebanho Tabapuã do Córrego é selecionado em uma única direção: preconizar as características produtivas, qualitativas e reproduzi-las.
E assim, a gente trabalha muito essa questão da precocidade, fertilidade. O rebanho exclusivamente aqui da fazenda fez um trabalho em cima do leite. Então, na década de 60, meu pai desafiou 100 vacas em ordenha. Então, elas tiveram média de 3.000 litros de lactação em 300 dias, que dá uma média de 10 litros dia para um animal zebuíno. Dá para ser encarado como uma raça de dupla aptidão. Então, por isso que a gente tem esse ganho de peso até a desmama. Uma raça com muita habilidade materna, uma raça com uma conformação frigorífica bem interessante. Essa garrotada toda é de prova, eles estão hoje com 15 meses. Então, quando eles estiverem com 17 a 18 meses, a gente vai fazer uma ultrassonografia de carcaça e uma andrologia precoce. Então, com isso, a gente já tabula os animais que vão para leilão, os animais que são candidatos à reserva para a substituição de nossos touros e tudo. Nas provas de avaliação de carcaça oficiais, o Tabapuã é o que apresenta maior peso bruto e melhor peso de carcaça, com excelente rendimento. Por isso, é considerada entre as raças zebuínas a mais precoce. A gente tem provado assim todos os machos da cabeceira, então a gente está na 75ª prova de ganho de peso. O ano passado coincidiu da 1000ª prova da BCZ ter sido aqui na fazenda. Então a gente acredita muito nisso porque você consegue usar mais cedo o teu reprodutor. Com 18 meses a gente já está provando os reprodutores. Com 30 meses ele já tem filho desmamando. Então você consegue ver muito rápido o que você está produzindo. As fêmeas são desafiadas precocemente e garantem o progresso genético da marca. É lógico que você tem que criar todo um manejo diferenciado, desde preparar as novilhas e dar pasto superior e um sal proteico energético para elas chegarem com o peso ideal nesses 14 meses em diante, para ter um bom índice de concepção. E também o preparo até o parto e o pós-parto, que é mais importante, porque senão você não tem uma reconcepção. Que o ano que você ganha, quase que você perde depois do parto. Então, se ajustando o manejo com proteico energético e proteinado, você ganha um ano, né, no rebanho, que você está com uma matriz aí parindo. Hoje, em média, você vai ter o gado parindo aí a partir dos 36 meses, né? E aqui na fazenda você tem a partir dos 27, 26 meses. Assim são os animais Tabapuã do córrego, todos com eficiência testada e comprovada. E é com o apoio de bons parceiros que essa qualidade em genética se espalha e determina o sucesso da raça. Pois é, esse trabalho que você acompanhou é que será ofertado com a sua genética daqui a pouco aqui no Canal do Boi, nesse leilão, 21ª edição do leilão da Córrego da Santa Cecília. É o berço do Tabapuã com realização da Central Leilões. Vamos agora ao mercado financeiro. O dólar teve hoje mais de 2% de alta. Vamos até a Bolsa em São Paulo conversar com a Rafaela Fávaro, que tem os números. Muito boa noite, Rafa. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. O dólar já começou o dia, abriu as negociações às 9 horas da manhã em alta e encerrou esta terça-feira com ganhos acentuados. Isso aconteceu por conta do mercado do petróleo. Houve uma queda forte para o preço do petróleo negociado na Bolsa de Londres e também de Nova York, depois da Associação Internacional de Energia divulgar um estudo que mostra que há uma desaceleração no consumo de petróleo e a oferta continua aumentando. Isso acabou trazendo um impacto para os mercados financeiros do mundo todo. Quando o petróleo tem queda muito acentuada, normalmente o dólar sobe, porque muitos investidores ficam mais cautelosos, principalmente com países em desenvolvimento que dependem ainda do mercado de petróleo, e isso normalmente traz mesmo essa alta para o dólar. Veja só de quanto foi a cotação para hoje. O dólar fechou o dia valendo R$ 3,31 mais 70 e alta de 2,09%.
0,5%, já recuperando a queda que foi registrada ontem. E hoje o índice Bovespa, também motivado por conta desse mercado do petróleo, teve uma queda muito acentuada. Das 60 ações negociadas dentro do índice Bovespa, apenas 7 tiveram alta. E uma delas foram as ações da JBS, que anunciou hoje troca no comando da companhia. A JBS anunciou que a partir de agora Batista Júnior assume o lugar de Wesley Batista, que foi afastado pela Justiça na semana passada após a deflagração da Operação Greenfield. Isso trouxe um ânimo para os investidores e alta para as ações. Veja só como ficaram os papéis da JBS hoje. Encerraram o dia valendo R$ 11,75 por ação e uma alta de 1,11%. Bom, Zaidan, com você aí nos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco tem outras informações aqui de mercado. Legal, obrigado, Rafa. Te espero então daqui a pouco. A Conab lançou hoje um estudo sobre as perspectivas da agricultura, da pecuária brasileira. Nós vamos até Brasília saber da Raíssa Lomonte quais são os detalhes desse estudo, que está disponível para todo mundo no site da Conab. Para você que queira acompanhar esse estudo, está disponível na internet. Raíssa Lomonte está em Brasília e vai trazer os detalhes. Mas antes, Raíssa, vamos falar do trabalho do ministro interino da Agricultura, já que Blairo Maggi está nessa missão, está se encerrando, né, a missão oficial à Ásia. Hoje foram discutidos trabalhos para a erradicação da aftosa na Amazônia, não, no estado do Amazonas, né? Quais são as informações? O ministro da Agricultura interino, Elmar Novak, se reuniu aqui em Brasília com o governador do Amazonas, José Melo de Oliveira, para tratar da zona ali, para tornar o estado uma zona livre da febre aftosa com vacinação. Atualmente, Zaidan, apenas 4 municípios têm esse status e o rebanho do Amazonas é de cerca de 1,3 milhão de bovinos e bubalinos. No encontro, Novak anunciou a decisão do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, de transferir 3 milhões de reais por meio de convênio para que o estado possa concluir, então, as adequações necessárias. E falando do ministro Blairo Maggi, Zaidan, ontem ele chegou na Tailândia, ele continua a missão técnica na Ásia e hoje ele deve se reunir com empresários locais. O ministro disse que tem percebido que o Brasil é muito bem avaliado na Ásia, então o país precisa se vender mais na avaliação de Blairo Maggi. Mais uma informação, o setor da agricultura brasileira deve seguir em alta na próxima safra. Essa é a conclusão do estudo apresentado hoje aqui em Brasília pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A análise foi realizada para produtos como algodão, arroz, carnes, lácteos, milho e soja. Vamos conferir. Um estudo das expectativas para a agropecuária brasileira 2016-2017, realizado por técnicos da Conab, aponta que, apesar da queda nos índices gerais da economia, a atividade subiu quase 2% em 2015. Segundo os meteorologistas, né, há uma tendência clara aí de fenômeno laninha para a próxima safra, o que pode trazer uma condição boa, né, de clima, principalmente para as culturas do sul e centro-oeste. Então, assim, se de fato o fenômeno se confirmar, o efeito que aconteceu esse ano de excesso de chuvas vai ser o contrário. Então, pode ter uma chuva assim dentro da normalidade, o que pode trazer a safra para um patamar de recuperação em relação à safra anterior. No caso do milho e da soja, por exemplo, o cenário mostra que os preços elevados tendem a incentivar a produção dos cereais. Certamente, a gente entende que, diante da análise do cenário de preços que a gente está observando e também com a condição de que o clima pode ser mais favorável, haverá uma recuperação da safra. E com essa recuperação, as condições de abastecimento voltarão à normalidade, né? Assim, a gente diria que já está dentro de uma condição apertada, mas dentro das condições normais. Já o cultivo do feijão deve ser incrementado pelo preço recebido pelos produtores. Em termos reais, foi um dos maiores da história e beneficiado pelo clima. Tem alguns produtos, como por exemplo o feijão, que é um produto que é muito, que a gente fala da mão para a boca, né? Então, assim, o produtor planta o feijão e a demanda tem que ser bem ajustada para o preço valer a pena. Quando a demanda a oferta está muito baixa, acontece o que aconteceu nesse último ano, os preços elevam. Quando tem uma oferta muito grande, faz o efeito inverso. Então o feijão acaba tendo esse risco de preço maior
do que o milho. Segundo a Conab, esse estudo oferece um panorama do que esperar na próxima safra e também ajuda o produtor na escolha do que plantar. Raíssa Lomonte para o SBA. Obrigado, Raíssa Lomonte. Vamos agora às informações do tempo. O boletim inicial dessa série de informações é para o sul do país. Boa noite, Thaís Baroni. Olá, boa noite a todos que nos assistem. Lá na região sul do país, a umidade do solo continua elevada nos 3 estados da região e inclusive em algumas áreas do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e em toda essa área do estado do Paraná, o solo está encharcado. Nesses próximos dias não há previsão de muita chuva sobre a região sul do país, mas como as temperaturas tendem a cair um pouco mais, a umidade do solo deve se manter elevada. Entre os dias 13 e 17 vai chover somente nessa área e é uma chuva de baixo acumulado. E na próxima semana a situação não muda muito. A chuva se espalha um pouco mais entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em toda a metade sul do estado do Paraná, mas continua vindo com baixa intensidade. Mesmo assim, ela ainda ajuda a manter o solo com bons níveis de umidade. Mesmo com esses altos níveis de umidade nos 3 estados da região, a condição dos pastos não está muito boa na região sul do país por conta das geadas que atingiram Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná nos últimos meses. Essas geadas acabaram afetando negativamente o desenvolvimento das pastagens. E é por isso que mesmo com esses bons níveis de umidade do solo, a condição dos pastos não está muito boa em algumas áreas do sul do país. CFC Super Casale, acolhedora de forragem de área total com o melhor custo-benefício do mercado. A CFC Super Casale é superior em tecnologia, robustez e produtividade, sendo a única a operar quando a forragem a ser colhida está molhada, sem embuchar, devido à sua alta rotação e desempenho especial do rotor repicador de 6 facas. Conheça agora o sistema de corte da CFC Super. A CFC Super vem equipada com 36 facas no rotor recolhedor. O rotor repicador com 6 facas e contrafacas permite regulagem do tamanho de corte das fibras de 3 a 6 centímetros de comprimento. O sistema hidráulico de regulagem da altura de corte facilita a operação. Seu sistema de facas não dilacera o caule do capim e contribui para uma rebrota uniforme e de qualidade. O afiador de facas é simples de manusear. Não necessita desmontar as facas do rotor repicador, o que garante total segurança ao operador. Afia uniformemente todas as facas de forma automática, evitando que elas percam o balanceamento. A CFC Super possibilita o corte e o enleiramento para pré-secar o capim e posterior recolhimento. A bica de descarga possui um desenho que permite menor atrito do material colhido e maior vida útil do equipamento. O formato abaulado não acumula fibras nos cantos da bica, o que evita corrosão interna. A bica também é escamoteável para facilitar o transporte.
Nós retomamos agora a série de entrevistas gravadas durante a Expo Inter 2016, realizada recentemente em Esteio, no Rio Grande do Sul. Viviane Lara conversou com o representante de uma empresa que levou para o público da Expo Inter um sistema de produção de leite e alimentação balanceada. Acompanhe. A empresa Supra traz uma novidade para o setor leiteiro, uma ração que mantém a qualidade da saúde dos animais e potencializa a produtividade. Um produto inédito no sul do Brasil, produto composto por subprodutos fibrosos associados a grãos energéticos e proteicos. Quais os benefícios para o animal? Certo. O objetivo da Supra com essa ação que chama Lacta 20 Mix, né, é justamente fazer uma mescla, né, de alguns grãos energéticos e proteicos já conhecidos, como soja tostada, como o milho laminado, associados ao caroço de algodão, que é o ingrediente que traz uma capacidade de promover uma maior capacidade de mastigação no animal, produzir mais saliva, mais bicarbonato, trazer mais saúde, e um outro ingrediente que é a polpa cítrica, né, que é um subproduto da indústria da laranja e que também traz alguns benefícios, como melhoria na parte de sólidos, né? Então essa é uma ação inédita que nós estamos lançando esse ano no mercado com uma expectativa muito boa sobre esse produto. Essa ração ela também substitui um pouco das fibras, né? Exatamente. Essa ração a gente já tem alguns trabalhos, algumas propriedades, onde faltou um pouco de fibra fisicamente efetiva, que a gente chama hoje, né? Que é a fibra capaz de estimular a ruminação dos animais, e com um resultado bem interessante. O produtor ficou sem feno, teve que reduzir a quantidade de feno, e a gente substituiu parte da inclusão dessa ração pela própria fibra de volumoso, com resultados bem interessantes. Então, é um produto com grande potencial para o sul do Brasil. Mais uma vez foi uma feira muito boa, com muita prospecção, muitos clientes novos, e onde a gente agora acabou de completar 37 anos, então para a gente é uma satisfação estar aqui. Trouxemos alguns lançamentos também, trouxemos lançamentos na parte de equinos, de gado de leite, e enfim, né, mais uma Expo Inter que a Supra participou, assim, participa ainda com força total. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, os preços da soja e do milho. E você vai ver logo mais, aqui no canal do Boi, o leilão 21ª edição do Berço do Tabapuã. Vamos mostrar alguns dos animais que serão ofertados pela Fazenda Córrego da Santa Cecília, um dos berços da raça aqui no Brasil. A realização do leilão é da Central Leilões. São touros, como esses que vocês estão vendo, e também novilhas em oferta hoje à noite aqui no canal do Boi. Até já! Você já pegou onda? Então vem com o Tabapuã da Córrego pegar a melhor onda da sua vida. A onda da pecuária de resultados. 21º leilão Berço do Tabapuã. 13 de setembro, às 20h30, virtual pelo canal do Boi. 60 touros RGD super avaliados, provados em ganho de peso ABCZ, avaliados em ultrassonografia de carcaça e andrologia precoce. E mais 15 fêmeas RGD Prêmios da reserva. Informações, Central Leilões e Fazenda Córrego da Santa Cecília. Tabapuã da Córrego, moeda forte. Aproveite esta grande oportunidade de investimento no Triângulo Mineiro. Serão leiloadas em segunda praça com desconto de 40%. 3 glebas de terras no município de Perdizes, Minas Gerais. Ótima localização no Triângulo Mineiro, a 100 quilômetros de Uberaba e 140 quilômetros de Uberlândia. E ainda, um lote urbano margeando a rodovia MG 462. O Triângulo Mineiro é reconhecido nacionalmente por suas terras férteis, infraestrutura, excelente logística de escoamento de produção, frigoríficos e armazéns graneleiros. Não perca essa oportunidade. O prazo final para lances é 15 de setembro, às 12h30. Acesse o site www.lute.com.br ou ligue 011 3266 2771. Uma oportunidade única.
Vem aí o 7º leilão virtual Canchim Primavera. Dia 14 de setembro, às 20h30, pelo Canal do Boi. Oferta de 50 touros de excepcional qualidade, prontos para a estação de monta. Animais dos mais tradicionais criatórios de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Frete facilitado. Adquira reprodutores avaliados com alto desempenho. 7º leilão virtual Canchim Primavera. Transmissão Canal do Boi. Uma tropa de genéticas atuais e extrema beleza. Leilão virtual Aras Comanche. 13 de setembro, terça-feira, às 8 da noite. Oferta de animais quarto de milha. Confira condições de pagamento. Leilão virtual Aras Comanche. 13 de setembro, terça-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. O Canal do Boi transmitiu hoje, direto da Sociedade Rural Brasileira, o leilão da massa falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo. Um grande lote de 153 mil hectares, localizado no Vale do Guaporé, foi arrematado no leilão. Outros 17 lotes, também na mesma região, foram vendidos no leilão com a nossa transmissão. Daqui a pouquinho, os detalhes, os números do leilão de hoje pela manhã. Nós vamos agora às informações do tempo para a região centro-norte do país. Thaís Baroni. No centro-norte do país, a condição das pastagens também está ruim. Mas nessa área é a falta de chuvas e as altas temperaturas que têm mantido os pastos muito secos. Em toda essa região já não chove de maneira expressiva há bastante tempo. E é por isso que a umidade do solo não consegue subir. E pelo menos nessas próximas semanas, esse cenário não deve mudar. Nesses próximos 5 dias até volta a chover em algumas áreas de Rondônia e também do Acre, mas é uma chuva muito fraca e isolada que não recupera a umidade do solo. Isso também vale para algumas áreas do estado do Pará. Já nessa outra área, que vai do Tocantins até o interior da região Nordeste, não chove nos próximos 10 dias. Até pelo menos o dia 22 de setembro, o tempo vai continuar mais firme, com temperaturas bem elevadas em toda essa área. Na verdade, nesse segundo período até volta a chover em algumas áreas do Piauí e do Maranhão, mas mesmo assim é uma chuva muito fraca e isolada que não recupera a umidade do solo. Até mesmo no litoral da região Nordeste, lá no extremo norte do país, a chuva deve perder força nesses próximos 10 dias. Nós vamos mostrar agora uma reportagem feita no Rio Grande do Sul pela nossa equipe. A repórter Viviane Lara foi em Panambi, no interior gaúcho, onde produtores rurais estão tendo sucesso com a produção de ovelhas. É um sistema de grãos integrado com a produção de ovinos. E tudo começou com a implantação de um pomar de laranjas. Acompanhe. Conhecido como polo metalmecânico, Panambi também se destaca pelo número de agroindústrias. O abatedouro Laranjeiras é um exemplo. Em 1992, o cultivo da laranja se iniciava e 13 anos depois, os irmãos Bronzatti passariam a ser os pioneiros em abate de ovinos da região. A atividade começou em 2005, quando os produtores resolveram trabalhar com ovinos para manter o pomar de laranja limpo, mas eles gostaram tanto da atividade que resolveram permanecer trabalhando. Esse consórcio veio justamente para otimizar o serviço dos pomares e a gente acabou ganhando gosto com isso e ampliamos a criação. O primeiro lote, com 20 animais, foi adquirido na fronteira. Focados em ampliar o negócio, hoje a propriedade conta com mais de 200 matrizes da raça Texel. Os animais todos são PO, alguma coisa SO sem origem, mas bem definida da raça Texel. Os reprodutores são comprados geralmente em grandes feiras para trazer um ganho genético para os animais. A dieta é baseada em pasto, suplementação mineral e feno na entre-safra. Já os cordeiros, após seus primeiros meses de vida na pastagem, são encaminhados para o confinamento, onde ficam cerca de 60 dias. Em 4, 5 meses atinge até 20 quilos de carcaça e eles são próprios para produção de carne e com carne com muito sabor, sem gordura, com características organolépticas que o mercado consumidor hoje procura. Com maior valor agregado ao produto, a família pensa alto e a meta para o futuro é atingir 1.000 animais abatidos durante o ano.
procura começou a aumentar da carne de cordeiro, sendo que na nossa região isso não é normal, criação de ovelhas. A nossa produção não sustentará, provavelmente, a nossa demanda. Aí vamos acabar tendo que trazer cordeiros de fora e colocando no confinamento. A gente tem um galpão próprio para confinamento, para dar um acabamento de carcaça melhor, para o padrão da carcaça, da carne, ficar melhor. Nós mostramos agora há pouco no programa Mercado do Campo que hoje foi um dia de queda forte para o café, para a soja e para o milho nas bolsas internacionais. Mercado futuro, portanto, em queda nesta terça-feira para essas commodities. O preço do petróleo acabou interferindo nos preços das commodities agrícolas, como é comum de acontecer sempre que o petróleo tem oscilação de preços. Vamos saber como ficaram os preços aqui no Brasil. Vamos à Bolsa mais uma vez com a Rafaela. Quais são os números de hoje, Rafa? Olha, Zaidan, o mercado físico brasileiro sente o impacto dessas quedas registradas nas bolsas internacionais, principalmente para a soja. Há uma expectativa de que os Estados Unidos tenha a maior safra da história, com 114 milhões de toneladas na temporada 16-17. E como os Estados Unidos são os principais concorrentes das exportações brasileiras de soja, essa expectativa de uma grande produção lá traz um tom baixista para os mercados aqui do Brasil. Por isso, hoje foi o segundo dia de queda para os preços da soja, que vinham numa alta forte na última semana. Veja como ficaram os números apurados pelo CPEA. Preço da soja agora a R$ 76,33 a saca de 60 quilos. O preço cai quase R$1 em relação à última sexta-feira. Como você disse, os valores das commodities agrícolas hoje foram muito influenciados pelo petróleo, que teve baixa. E aí a Bolsa Internacional acabou refletindo também no mercado brasileiro. Algo parecido aconteceu com o mercado de milho. Veja só como ficaram os números hoje apurados pelo CPEA. O preço do milho vem variando pouco nos últimos 4 dias. A gente observa que a diferença é de centavos de um dia para o outro. Hoje o valor ficou em R$ 42,15 a saca de 60 quilos. Isso porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou que a produção de milho lá vai ser menor do que na estimativa passada, do mês passado, e principalmente que a produção de milho no Brasil também deve cair. Isso acabou refletindo também no mercado futuro. Veja só como ficaram os preços da BMF-Bovespa hoje para o milho. Apenas o contrato de setembro teve queda de 0,21% a R$ 42,11 a saca. Agora o contrato de novembro ficou em R$ 42,82 a saca de 60 quilos, alta de 0,28%. Mesma alta para o contrato de janeiro do ano que vem, negociado agora a R$ 42,97 a saca. E para março de 2017, R$ 41,58 a saca, alta de 0,29% para este contrato de milho aqui na Bolsa. Zaidan, volto com você aos estúdios aí em Campo Grande. Daqui a pouco eu trago outros destaques aqui de mercado. Do Rafa. Bom, vamos ver agora os preços do milho no mercado físico no Brasil, saca de 60 quilos. Acompanhe.
Eu já estou aqui com o João Pedro, nosso comentarista, que destaca os resultados da balança comercial brasileira na semana passada aqui no país. Né, João? Vamos ver os números para que você possa fazer os comentários, principalmente para as carnes, né? Você ficou animado com os números? Com certeza. Esperamos que complete o mês com essa média aí, viu? Vamos ver então os números com a Raíssa Lomonte de Brasília. De setembro, com 4 dias úteis, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 997 milhões de dólares, resultado de exportações no valor de 3,4 bilhões de dólares e importações no valor de 2,4 bilhões de dólares. Agora falando de alguns produtos do agronegócio. A soja em grão teve exportações por dia de 83,9 mil toneladas. No acumulado do mês foram 503,5 mil toneladas. A carne suína teve embarque diário de 4,1 mil toneladas e no acumulado do mês 24,3 mil toneladas. Já a carne bovina teve a média de 5,2 mil toneladas diárias e no acumulado do mês 31,3 mil toneladas. Já em relação ao frango, foram 19,3 mil toneladas na média diária e 115,8 mil toneladas no acumulado do mês. O milho teve 158 mil toneladas diárias exportadas e 947 mil toneladas no acumulado do mês. Raíssa Lomonte para o SBA. Pois é, João, por que você ficou animado com esses números? Vamos lá, primeira coisa, frango, 19 mil toneladas por dia é muita coisa. Projetando 21 dias úteis para o mês de setembro, nós vamos falar em termos de mais de 400 mil toneladas, ou seja, vai ser um recorde que até hoje o Brasil nunca bateu, se continuar nessa média que está. E nesse momento a avicultura no Brasil está reduzindo o número de pintos alojados, estamos falando em redor de 530 milhões de pintos alojados contra 575 mil, para tentar acertar o mercado, porque o preço tinha caído muito a nível no varejo interno brasileiro, e as exportações que estão dando um fôlego para o setor. Então, o que está acontecendo hoje? Uma redução no alojamento de pintos, um aumento na exportação, vai haver um aumento no preço da carne de frango também. Então, aí vem a carne bovina. Nós estamos com o mercado interno retraído em função da situação financeira, do endividamento da família brasileira, a queda de renda, o desemprego, todo esse quadro não muito otimista que nós herdamos da senhora Dilma, mas, porém, a exportação agora aparece 5.200 toneladas dia. Nós projetarmos isso para 21 dias úteis, nós estamos falando mais de 106 mil toneladas, ou seja, comparado com agosto, que deu 82 mil, você tem um aumento de 35% quase. Então, nesse momento, as exportações de carne bovina passam dos 20% da produção total brasileira, o que é bom para o setor, dá um desafogo. Deve haver uma reação nos preços do boi, eu acho que deverá acontecer uma reação, não muito alta, mas pelo menos compensar. Os fundamentos estão aí para isso. Então, e outra coisa, você não tem a oferta, não está tão alta assim, e você tem uma demanda, especialmente em termos de exportação. Agora, a grande sensação do setor é o suíno. 4.100 toneladas exportadas por dia. Nós projetarmos isso, nós estamos falando em 86 mil. Acho que nunca o Brasil exportou tanto suíno como exportou agora. E é importante que aconteça isso, porque o setor da suinocultura amargou preços ruins em função do custo de produção muito alto e foi obrigado, especialmente o produtor independente, foi obrigado a descartar a matriz. A hora que ele descarta a matriz, ele aumenta a oferta de carne, derruba mais o preço ainda. Então, a válvula de escape da exportação passa a ser extremamente importante. E ontem o Ministério da Agricultura anunciou o trabalho que o ministro Maggi está fazendo na Ásia, especialmente na Coreia do Sul, que é um grande importador, talvez seja o segundo, terceiro maior importador do mundo, abaixo da China e do Japão. Para abrir esse mercado para a carne suína nossa. Então, é um quadro favorável para as carnes no sentido de exportação. A carne bovina, nós estamos agora, esses números que estão mostrando aí, aparentemente parece que é uma reação da China, a China voltando a comprar de forma significativa. Ela não ampliou o número de frigoríficos ainda, nós estamos com 16 frigoríficos habilitados para exportar para a China. Querem um animal precoce, ela quer animal abaixo de 30 meses, porém, é um mercado que vai se tornar o principal mercado para a carne bovina brasileira. A exemplo da soja, que hoje o foco da soja é em direção ao mercado chinês, também na carne bovina estamos acontecendo isso.
Nós enfrentamos hoje uma concorrência pesada da Índia no mercado internacional, uma carne barata, carne para usar em animais mais velhos, né? Animais velhos, descarte de vaca leiteira, uma série de uma carne de baixa qualidade, preço baixo para aquele destino que eles têm no mercado internacional, que é uma carne industrial para colocar em pratos congelados, etc., serve. E esse é o problema do Brasil. Ou seja, nós precisamos de abrir, além da quantidade, nós temos que abrir mercado para carne gourmet, para carne de maior valor agregado, que vá para restaurante, que vá para grandes hotéis, etc., vá nas gôndolas do supermercado com certificado de origem. O Brasil tem tudo para fazer. Nós temos uma carne sustentável, nós produzimos em cima de capim, usamos as técnicas mais modernas que tem na criação, o avanço da genética, graças ao trabalho do senhor e da senhora que está no setor, foi muito grande. Ou seja, o Brasil tem tudo. Nós temos que brigar para pegar esses mercados. Legal, João. Muito obrigado. Ok, um bom trabalho. Vamos ver se as 2 semanas restantes esses números se repitam. É verdade. São 7h11, horário de Brasília. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho os preços da pecuária de corte. Eu vou mostrar um pouco mais as imagens do leilão de hoje à noite. Coloca para a gente os touros do Tabapuã, da Córrego da Santa Cecília, que estarão em oferta logo mais aqui pelo canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, com realização da Central Leilões. Serão 60 reprodutores com registro genealógico definitivo da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. O Tabapuã é um zebuíno formado aqui no Brasil e a Córrego da Santa Cecília é um dos berços do Tabapuã. Daí o nome do leilão de hoje à noite, 21ª edição do Berço do Tabapuã. A gente volta daqui a pouco com outras informações do leilão. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Inteligente é adquirir animais com certificado. Primeiro leilão virtual Delta Gen. 15 de setembro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de touros e novilhas Nelore com certificação SAPE. Primeiro leilão virtual Delta Gen. 15 de setembro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Não perca essa oportunidade de fazer bons negócios no terceiro leilão Paulette Agropecuária, que vem com a dedicação de quem vive e respira Nelore. Touros e matrizes avaliados e selecionados por morfologia, fertilidade, peso, acabamento e precocidade. Na terceira edição de seu leilão, no recinto de leilões do Sindicato Rural de Porangatu, Goiás, no dia 17 de setembro, a partir das 13 horas, com transmissão do Canal do Boi. Uma tropa de genéticas atuais e extrema beleza. Leilão virtual Aras Comanche. 13 de setembro, terça-feira, às 8 da noite. Oferta de animais quarto de milha. Confira condições de pagamento. Leilão virtual Aras Comanche. 13 de setembro, terça-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Voltamos com as informações do tempo para a região centro-oeste do país. Thaís e Baroni. A
A situação das pastagens também continua ruim em algumas áreas da região centro-oeste, principalmente entre os estados do Mato Grosso e também de Goiás. Nessas áreas, a umidade do solo até subiu nas últimas semanas, mas ao longo desses próximos dias, como a chuva diminui e as temperaturas sobem, o solo deve ficar seco novamente em grande parte da região. Até mesmo no Mato Grosso do Sul, como não há previsão de muita chuva nesses próximos dias, os níveis de umidade do solo devem voltar a cair. Entre os dias 13 e 17 vai chover muito pouco em algumas áreas do extremo norte do estado do Mato Grosso, mas é uma chuva muito fraca e isolada que não atinge todos os municípios e também não recupera a umidade do solo. E isso continua até pelo menos o dia 22 de setembro. Ao longo desses próximos 10 dias, o solo e, consequentemente, as pastagens devem continuar secas em diversas áreas da região centro-oeste do país. Nós continuamos o acompanhamento de preços diários da vaca pronta para abate e do boi gordo também. Nós divulgamos aqui os indicadores de preços da Rural Business, que são uma média diária pesquisada em 14 praças de produção. Lembrando que a Rural Business, uma das nossas fontes de informação de preço do boi gordo, apura a cotação por animais que ela chama de BB. Boa terminação de carcaça, boa logística entre a fazenda e também a indústria frigorífica, média em 14 praças de produção. Vamos começar com os preços da vaca. O indicador nos últimos 15 dias teve esse comportamento. No dia 29 de agosto, segundo esse indicador Média Brasil, R$ 133,74. No dia 1º houve uma queda, aliás uma alta, né? Foi para R$ 133,95, subiu mais no dia 5 de setembro. Caiu no dia 8 e agora é restabelecida a alta para R$ 134,62. A média no período ficou em R$ 134,18. Nos 15 dias houve uma variação positiva de 0,66%. Agora o indicador de preços do boi gordo, Média Brasil, nos últimos 15 dias teve uma alta de 1,3%. A arroba saiu de R$ 142 e chega hoje a quase R$ 144, alta de 1,32% segundo a Rural Business. Vamos ver agora os preços do suíno, pode colocar na tela para a gente? Também estudo da Rural Business, a Média Brasil à vista, quilo vivo saiu no dia 29 de agosto a R$ 3,77, chega hoje a R$ 3,69. Uma queda de 2,12% nesses 15 dias que compõem o estudo que nós estamos mostrando da Rural Business. Para fechar esse estudo, a Média Brasil do quilo vivo do frango, segundo a Rural Business, a média teve uma queda de 4,15%. O quilo vivo cotado no dia 29 de agosto, R$ 3,13, chega hoje a R$ 3 o quilo, segundo a Rural Business. Queda, portanto, de 4,15% no período. Vamos saber como ficaram os preços hoje da pecuária de corte. Vamos voltar à Bolsa em São Paulo com a Rafaela Fávaro, que tem as informações. Quais são os números do bezerro, do boi hoje, Rafa? Olha, Zaidan, tem um destaque hoje que a Conab divulgou um relatório, um estudo sobre perspectivas para a agropecuária na safra 16 e 17. E tem algumas informações muito importantes para carne bovina, carne suína e também carne de frango. Começamos então com o destaque deste estudo para a carne bovina. Segundo a Conab, haverá um aumento na produção de carne bovina aqui no Brasil nesse ano de 2016, na comparação com 2015. Veja só os números. De acordo com a Conab, a produção deve chegar a 8.690.000 toneladas neste ano, contra 8.530.000 toneladas no ano passado. Ainda para a carne bovina, as exportações devem aumentar, não deve ser um aumento tão significativo assim, e o consumo interno per capita de carne bovina deve se manter praticamente estável em relação ao ano passado.
Agora, destaque para a carne suína. Segundo a Conab, a grande informação que deve mudar o mercado de carne suína nesse ano são as exportações. Veja qual que é a perspectiva da Conab para a exportação de carne suína no Brasil em 2016. Deve passar de 700 mil toneladas, enquanto no ano passado o número ficou em torno de 500 mil toneladas, ou seja, um aumento muito grande nas exportações de carne bovina. Segundo a Conab, a produção também deve ter um aumento, não tão significativo assim. Agora, o consumo per capita aqui no Brasil deve subir. Ele deve ficar em 14,8 quilos por pessoa. Já o destaque para a carne de frango é que o consumo interno aqui no Brasil deve ter uma queda bem significativa em relação ao ano passado. Tudo por conta da inflação que acabou encarecendo os preços dos alimentos e também do preço do milho, que aumentou o custo de produção do frango. Veja só os destaques da Conab para o consumo interno aqui de carne de frango. No ano passado, o consumo foi de 48,1 kg por pessoa e neste ano deve ficar em 45,7 quilos por pessoa. Ainda segundo a Conab, a produção e a exportação de frango devem permanecer praticamente estáveis em relação ao ano passado, mas essa queda no consumo interno é que preocupa e que pode pressionar sim os valores aqui no mercado interno. Os preços do frango e do suíno seguem estáveis no mercado físico segundo o CPEA. Veja só como ficaram os preços do suíno vivo no estado de Santa Catarina hoje. Já é o terceiro dia consecutivo que o valor está em R$ 3,35 por quilo. O preço do frango está estável há mais tempo. Já faz uma semana que o valor não muda para o frango congelado aqui no estado de São Paulo. Veja os dados apurados pelo CPEA. R$ 4,52 por quilo, há 5 dias o mesmo preço do mercado físico, só que no acumulado deste mês o preço do frango apresenta alta. Agora sim, preços do bezerro e do boi gordo. Começamos com os valores do bezerro apurados também pelo CPEA em Mato Grosso do Sul. Terceiro dia seguido de queda para o preço do bezerro, que agora está em R$ 1.261,38 por cabeça. Você acompanha também os valores do boi gordo. O preço do boi gordo começou a semana em alta, acima de R$ 149,00 arroba, e você confere o número que foi apurado hoje pelo CPEA. Agora R$ 149,17 arroba, uma diferença muito pequena em relação a ontem, preços também próximos da estabilidade, mas se mantém em alta. E agora, para finalizar, mercado futuro do boi gordo, como ficaram os principais contratos negociados na BMF Bovespa hoje. Setembro a R$ 149,94 arroba, tem uma queda leve de 0,05%. Já o contrato de outubro tem uma alta leve de 0,07% e encerra terça-feira negociado a R$ 152,58 arroba. Para novembro, R$ 153,89 arroba, queda de 0,22%, é a mesma queda registrada para o contrato de maio do ano que vem, que está em R$ 146,18 arroba. Zaidan, esses são os principais destaques aqui da BMF Bovespa. Eu volto com você aos estúdios em Campo Grande. Legal, muito obrigado, Rafa. E daqui a pouco a gente volta à Bolsa em São Paulo com o Walter Pulga, que vai trazer os números do leilão judicial da massa falida Boi Gordo, que o canal do Boi transmitiu hoje pela manhã. Todos os lotes ofertados foram vendidos no pregão. Daqui a pouco as informações. Agora, Valdir Pacheco traz um experimento que é conduzido no norte do Mato Grosso pela Embrapa e a Universidade Federal do Estado, que é uma pesquisa com bovinos de corte para avaliação de desempenho animal a campo. Acompanhe. Nossa equipe acompanhou na Embrapa Agro Silvio Pastoril os trabalhos de experimentos com gado de corte, que tem como objetivo pesar os animais e fazer avaliação através da ultrassonografia de carcaça para saber o desempenho animal. A preocupação nossa é entender como é que está sendo a composição do ganho, né? O quanto que ele está ganhando em musculatura, porque é o que vai pesar
depois no frigorífico, que vai dar o retorno financeiro para o pecuarista, né? Os dados estão muito bons, os animais já estão entrando no nível de acabamento. Além dessa composição de ganho, a gente tem um entendimento de qual que é o momento do abate, né? Que tem que ter os 3 milímetros de gordura, e a olho nu o pecuarista não teria tanta precisão quanto tem por meio do ultrassom, por meio da ferramenta. Neste período de seca estão sendo conduzidos os experimentos de terminação de bovinos a pasto. Hoje nós estamos trabalhando com a demanda que veio do campo para a ciência. Trabalhamos com terminação de bovinos a pasto na época da seca, com alto input de concentrado. É uma discussão que se tem muito no campo, a viabilidade econômica desse sistema. Hoje nós estamos trabalhando com 1,7% de concentrado. Em relação ao peso do animal, gira em torno de 9,5 kg a 10,5 kg por animal dia. É uma alta quantidade que nós vamos avaliar principalmente a viabilidade técnica e econômica de todo o processo, com tudo que se pode mensurar em termos de pesquisa. Desde a parte de consumo, desempenho, a carcaça com o nosso colega, a parte de enzimas metabólicas, de tudo que o animal a gente pode mapear nisso aí. E, paralelo a essa questão, alguns aditivos, como fontes de nitrogênio de liberação lenta, como leveduras, blends de probiótico, e um fechamento total para dar uma resposta imediata para o produtor rural, em termos gerais, se isso paga a conta ou não paga a conta, mapeado tudo isso, todos os dados zootécnicos sendo avaliados. Esse experimento iniciou há 70 dias atrás, em período climático crítico. O objetivo é chegar a 100 dias. O experimento iniciou no início da seca, onde o produtor tem a opção, ou vende os animais, ou coloca carne nos animais que ele tem. Pensando numa reposição cada vez mais difícil em termos de ter animal ou não ter animal e o preço mais elevado, é uma opção para o produtor que tem um animal de alta qualidade e principalmente tem grão na propriedade, advindo de integração, poder balancear o seu próprio suplemento ou adquirir de empresas idôneas do mercado para que possa fazer essa tecnologia na fazenda. Todo esse trabalho de pesquisa só é possível através de parceria público-privada. A Embrapa sempre trabalha em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, aqui no caso com a Fortuna Nutrição Animal, e a gente, além de conseguir os resultados para a pecuária do Estado, tem a possibilidade de envolver os estudantes nesse processo. Alunos de mestrado, doutorado, de graduação, que já veem aqui as possibilidades que vão ser usadas no mercado aí fora, as possibilidades e as necessidades que o produtor tem em fazer pecuária cada vez mais empresarial. Valdir Pacheco, para o SBA. O Canal do Boi transmitiu hoje, ao meio-dia, a partir do meio-dia, horário de Brasília, direto da Sociedade Rural Brasileira, o leilão judicial da massa falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo. O Canal do Boi foi escolhido como emissora oficial desses leilões judiciais pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O objetivo desse leilão de hoje e de outros tantos que já foram transmitidos e divulgados aqui pelo Canal do Boi é de arrecadar fundos para pagar uma massa de credores que fazem parte dessa massa falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo. O Canal do Boi se sente com o dever realizado porque no leilão de hoje todos os lotes apresentados foram comercializados. Isso contribui para que a massa falida possa honrar os seus compromissos com os seus credores. Se não é possível pagar a totalidade, pelo menos um bom volume de recursos já entra no caixa da massa falida para honrar os seus compromissos com os credores. Nós vamos agora a São Paulo com Walter Pulga Júnior, que acompanhou de perto esse leilão na Sociedade Rural Brasileira e vai trazer os números de hoje, leilão agora à tarde. Pulga, boa noite. Boa noite a você, Zaidan. Boa noite a todos que nos acompanham. No leilão que nós tivemos nesta terça-feira, na Sociedade Rural Brasileira, de área que pertence à massa falida da Fazendas Reunidas Boi Gordo, nós tivemos a venda de 100% dos 18 lotes que foram ofertados. E para a surpresa de muitos jornalistas, muitos economistas, foi vendida aquela área grande de 131 mil hectares, que estava avaliada, para se ter uma ideia, em 305.896.000 reais. Houve um lance, não houve outro lance para essa área, portanto não foi necessário fazer aquela venda de outras fazendas que fariam parte desse processo.
Porque a princípio era uma grande área, mas estava programado para, em leilão especial, né, em praça única, ser vendido em 31 fazendas diferenciadas. Não foi necessário, o leilão foi mais rápido do que se esperava. Houve, portanto, como muitas pessoas não esperavam, o arremate, né, a compra desta área de 131 mil hectares, que foi vendida pelo valor de avaliação, né, 305 milhões e 896 mil reais. Agora, nós tivemos, para as outras 17 áreas, são outros 17 lotes, 141 lances. Portanto, houve uma disputa nas chamadas áreas menores. Eram 17 fazendas menores, aproximadamente 200, 250 hectares, que atraiu, né? Essas áreas atraíram, na verdade, muitos investidores. Esse movimento provocou, então, 141 lances para diferentes áreas e o maior quantidade de lances ocorreu para o lote 2.3, que teve 27 lances, foi uma disputa acirrada no sistema eletrônico e no sistema presencial. Resumindo, a massa falida da Fazendas Reunidas Boi Gordo arrecadou 317 milhões e 820 mil reais, cerca de 0,5% acima dos valores que foram ofertados oficialmente pela Justiça. Vale lembrar que a área vendida estava com 40% de desconto sobre a avaliação inicial, que era de 511 milhões de reais. A Justiça, numa segunda praça, permitiu, como se sabe, um desconto de 40%, com a concordância dos credores da massa falida, são cerca de 32 mil credores, e foi realizada essa venda. Mais uma etapa desse processo foi cumprido com a participação do Canal do Boi e sob a gestão, né, da Lute Leilões, que é parceira do Canal do Boi nesse trabalho junto à Justiça de São Paulo. Então nós tivemos 141 lances, foram vendidos os 18 lotes, foram arrecadados, vou repetir, 317 milhões e 820 mil reais, um movimento que, grosso modo, trouxe uma arrecadação superior a 0,5% do previsto anteriormente. Então, a arrecadação deveria girar em torno de 316 milhões, foi possível arrecadar quase 318 milhões de reais. Foi um resultado positivo. As fazendas foram todas vendidas, mas o processo não termina. Há ainda um movimento na Justiça com a possibilidade de outras áreas serem leiloadas daqui a alguns meses. A Justiça trabalha nesse sentido, procura aferir essas áreas, portanto, nós teremos aí, provavelmente, um volume de recursos maior daqui a alguns meses, para pagamento desses 32 mil credores. Foi um leilão agitado, mas com pessoas interessadas diretamente em algumas áreas, quer dizer, especificamente, né? As pessoas estavam preparadas, o leilão foi muito bem divulgado, de modo que alguns participantes já sabiam muito bem o que queriam, e as áreas foram disputadas por quem já está também na região, portanto conhecem, as pessoas conhecem com profundidade, com as características do local. Foi um leilão de sucesso, o Canal do Boi participou, e essas são as principais informações. Zaidan, eu volto para você. Legal. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Portanto, o Canal do Boi, mais uma vez, é importante destacarmos aqui que a emissora oficial desses leilões judiciais da massa falida já transmitiu e divulgou outros eventos para arrecadar com a venda desses imóveis da massa falida, dinheiro para pagar os credores. Só os investidores foram mais de 32 mil em todo o país, desde a década de 90, quando as Fazendas Reunidas Boi Gordo iniciaram um processo de investimento para as pessoas que não tinham propriedades. Muita gente comprou papéis de boi gordo e acabou sendo lesada. E agora esses leilões têm esse objetivo de levantar fundos. E o Canal do Boi se sente realizado também, não só por ter sido escolhido e ter cumprido muito bem o seu papel de divulgar e também transmitir o leilão, o Canal do Boi se sente realizado porque vê com esse sucesso do leilão, vê com esse resultado positivo do leilão. Ele precisa ser ainda homologado pela Justiça, mas pelo movimento que aconteceu hoje, o leilão foi considerado um grande sucesso
e é importante seguirmos o nosso trabalho de veiculação das informações, de divulgação do leilão e a transmissão também dos remates, o que para a Justiça do Estado de São Paulo, para o Ministério Público do Estado de São Paulo, esse tipo de trabalho torna eventos como esses, os leilões judiciais, mais transparentes para o público. Nós vamos agora às informações da agenda de leilões. Eu vou chamar o Adriano Edival, que está aqui no nosso centro de TV. Onde é que está o Adriano? Está por aqui conosco? Para cá? Ok, Adriano Edival, muito boa noite. Quais são os destaques da nossa agenda de leilões? Boa noite a você, Zaidan. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estamos acompanhando pelas lentes do canal do Boi, né? E sempre que a nossa agenda entra, nossa intervenção aqui dentro do Pecuária BR, nós estamos sempre para falarmos das oportunidades que acontecem no dia, no decorrer da semana. Hoje, por exemplo, o amigo de todo o Brasil terá a oportunidade de fazer os seus investimentos em animais da raça Tabapuã. Hoje é o leilão Berço do Tabapuã. E como o próprio nome é bem sugestivo, né? Porque o Tabapuã, esse que vai à venda hoje, ele é oriundo da família Templari, desde o T0, desde quando começou. Inclusive, essa história é contada dentro do quadro Grandes Criatórios do Holding Farm, né, que o Gustavo D'Angelo nos apresenta. Mas nós vamos até Araçatuba manter contato com o meu amigo Lourenço Campo, que já está a postos lá, para trazer-nos informações a respeito desse leilão. Ô Lourenço, ontem nós conversamos e nós dizíamos, na verdade, nós falamos sobre a semana movimentada que a Central Leilões tem, né? E hoje mais um evento com o crivo à chancela da Central Leilões. Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Adriano. Boa noite à grande audiência do SBA. E parabéns, viu? Eu vi o resultado agora dessa venda lá das fazendas da massa falida da Boi Gordo. Parabéns, SBA, prestando um serviço muito importante, em especial esses 32 mil credores da massa falida. Parabéns, Zaidan, parabéns ao Cláudio Godoy, toda a equipe do canal. Adriano, mas hoje nós temos sim, rapaz, um compromisso com a raça Tabapuã, exatamente de onde nasceu o Tabapuã. Família Ortemblad, para quem não sabe, é a família que iniciou o gado Tabapuã no Brasil, né? É ali que foi feita o primeiro animal, é daí que saiu o gado Tabapuã. E hoje nós vamos vender esse lote de touros aí, ó, são 60 touros, com idade média de 21 meses, pesando 620 quilos, animais de muito bom nível. E um detalhe desse leilão da Córrego da Santa Cecília, o berço do Tabapuã, é que os animais têm uma avaliação genética muito forte, é um criador que trabalha muito forte com avaliação genética e com avaliação de desempenho também através das provas de ganho de peso. Então, algumas ferramentas de seleção são muito bem utilizadas pela Córrego da Santa Cecília. O programa de melhoramento genético, as provas de ganho de peso e culminando também com a avaliação de carcaça, né, por ultrassonografia. Então, é uma avaliação muito completa que vocês têm à disposição aqui no nosso leilão. Nós vamos vender 60 touros e 10 novilhas especiais lá da seleção da Córrego da Santa Cecília, a família Ortemblad colocando em oferta o melhor do Tabapuã. E esse leilão é o leilão mais tradicional da raça Tabapuã. Ele já são 20 anos fazendo esse leilão, a edição é de número 21. Nós estamos à frente dele há 10 anos, mas é um leilão que nasceu como leilão de recinto lá em São José do Rio Preto. Depois nós transformamos esse leilão em plataforma virtual e virtual ele vem sendo realizado até hoje, tá bem? Então hoje, 20 horas, mais 30 minutos, através do canal do Boi, estaremos pelo SBA, juntos através do canal do Boi, oferecendo esse lote de touros aí, ó. 60 reprodutores com muito boa avaliação genética, são amparados também no seu desempenho em prova de ganho de peso e também em medição de ultrassom na carcaça, tá ok? E vem à venda, tudo em 24 parcelas, condição de frete vai ser muito facilitada. Não perca não, vale a pena acompanhar essa boa oferta de touros Tabapuã na noite de hoje, tá bem? Adriano Edival, volto com você, segue aí a programação do SBA. Nós vamos aqui nos preparando para daqui a pouco já começar o leilão e levar esse trabalho, né, de quem fundou, de quem produziu a raça Tabapuã, tá bem? Até já, muito obrigado. Valeu, Lourenço. Grande abraço a você e a toda a equipe da Central Leilões. Boa sorte até daqui a pouquinho. Lourenço trazendo-nos informações a respeito deste grande evento que irá ao ar com transmissão aqui pelo Canal do Boi e você é o nosso convidado especial.
Olha, acontece no próximo dia 24, nós teremos esse mês de setembro, ele é um mês muito interessante porque haverá a venda de muitos reprodutores dentro da raça Nelore e de outras raças também. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Jerônimo, nós vamos falar a respeito do trabalho da genética aditiva. Aliás, vou falar com o Jerônimo, daqui a pouquinho eu converso com ele, nós vamos falar a respeito dos touros que a genética aditiva estará colocando à disposição do mercado no próximo dia 25. O evento acontece aqui em Campo Grande, mas antes disso, eu quero te convidar para acompanhar informações com a Marci Guimarães. Ela que é assessora do leilão que acontece no dia 24, é o leilão de animais da raça Brahma. Dentro desse período, nós teremos aí do dia 13 até o dia 25 acontecendo em Uberaba a Expo Brahma. E aí vários animais estarão à disposição do mercado, serão apresentados e no dia 24 nós teremos o leilão da associação. E esse leilão irá vender matrizes, irá vender fêmeas, como eu já disse, irá vender prenheses também. Um leilão muito interessante e ela mesma concedeu uma entrevista a Luiz Crosar e fala a respeito deste evento. Vamos ver. É um momento mais esperado, né, pela raça Brahma, é a nacional do Brahma, onde reúne aí o que há de melhor da raça, os melhores criadores, os melhores animais. É um momento que a raça celebra a toda a sua pujança e imponência no mercado. Tá bom, e o leilão? O leilão é Brahma Brasil? Leilão é Brahma Brasil, acontece dia 24 de setembro, às 20 horas, aqui mesmo dentro do Parque Fernando Costa, no Tatersal Rubico de Carvalho, com transmissão do Canal do Boi. E aí esse leilão Brahma Brasil é o primeiro que está sendo realizado nesse modelo, nesse formato, pela Associação de Criadores de Brahma do Brasil. Nós vamos ter uma primeira parte do leilão, que é de prenheses, né? É um casal de prenheses por cada criador que está trazendo esses animais. E essa parte, Crosar, é muito interessante porque foi escolhida a dedo e cada casal de prenhez ele tem uma história, porque são das principais doadoras que construíram a raça Brahma no Brasil, né? Então, não é qualquer doadora, não é qualquer animal. É aquela que realmente teve vamos dizer assim, uma importância muito grande para a raça, foi a formadora aí uma das formadoras de todo o que é produzido, que nós temos de melhor hoje dentro da raça Brahma. Antes de chamarmos esse VT, eu falei para você que no próximo dia 25 nós temos um encontro marcado com a equipe da Genética Aditiva e os seus parceiros. Eu estou falando de mais de 150 reprodutores que estarão à venda e são todos muito bem avaliados. O Jerônimo Machado, da J. Machado, está aqui comigo e ele vai trazer-nos informações a respeito desses reprodutores. Porque tanto o Jerônimo, tanto a J. Machado, quanto o Cláudio Zotesso, da São Judas Tadeu, como a Genética Aditiva, eles perseguem insistentemente o melhoramento genético, a funcionalidade desses animais. E é justamente ontem eu falava com o Jerônimo, nós falamos sobre um gado mais lapidado morfologicamente. Ele dizia assim, o nosso gado está mais lapidado morfologicamente, mas esse não é o objetivo principal da Genética Aditiva e dos seus parceiros. O nosso objetivo principal é obter índices econômicos agradáveis. E é isso que você terá no próximo dia 25. Ô Jerônimo, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo. Uma satisfação estar aqui com você novamente. Falar do leilão, Adriano, que é a terceira edição do leilão Primavera, né? Como já está virando já está de praxe aí, seria uma segunda edição do mega leilão que nós realizamos. Exatamente, já virou em tradição, agosto, né? Exatamente. E os animais têm exatamente a mesma qualidade daqueles que a gente ofertou no mega leilão. Como você estava se referindo, morfologicamente os animais agradam muito, muito mesmo. Mas o foco da seleção são as características de produção. Vou citar aí as principais, como precocidade sexual, precocidade de carcaça, fertilidade, peso. A gente faz ultrassonografia de carcaça para identificar os animais com maior área de olho de lombo, com maior espessura de gordura. Que está ligado diretamente com o rendimento de carcaça. Isso. São as principais características que dão o maior desempenho econômico quando a utilização desses reprodutores nas vacas Nelore aí dos criadores. Certo. Agora, um outro detalhe que chama muita atenção, você mesmo falou, quando falar de avaliação desses touros que vocês colocam à disposição do mercado, acaba sendo que é quase que chover no molhado. Porque o mercado todo já absorve, o mercado todo conhece esse trabalho de vocês, sabe que é um trabalho com muito foco, com muita determinação, consequentemente produz fêmeas muito férteis.
Agora eu gostaria que você falasse para os amigos que estão nos acompanhando a condição de pagamento, frete, nós vamos entregar no Brasil inteiro, como é que está essa formatação? Olha, o leilão, nós mudamos algumas características, que é o seguinte, vai entregar qualquer quantidade para você estar aqui os estados, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre. Qualquer quantidade? Logicamente, Mato Grosso do Sul, qualquer quantidade. Certo. E carga fechada para todo o Brasil, como a gente sempre faz. Entendi. Né? As condições de pagamento são em 24 parcelas, né? Então tem toda a facilidade aí para o criador adquirir um reprodutor desse que a gente tem produzido com todo o cuidado. Desde o acasalamento a gente usa o que tem de melhor em tecnologia para produzir esses reprodutores, Adriano. O que eu admiro no trabalho de vocês é que uma torama bem avaliada como essa, uma torama que vocês têm uma perseguição constante, em busca do melhoramento genético, em busca do bom resultado econômico, reprodutivo, e isso vocês têm alcançado a cada ciclo. Agora, o que me impressiona é porque uma torama como essa, em qualquer outra situação, cada touro desse seria vendido individual e com um valor já pré-fixado. E vocês pegam esses touros com essa avaliação, nós temos touros até top 5% no máximo e coloca leilão. Ou seja, o mercado é soberano nessa situação. Exatamente. Então, eu acho que o leilão a gente oferta os animais e dispõe as baterias para que saia animais para que todo cliente, todo criador tenha condição de comprar. Tem acesso a essa genética, esse trabalho. Vale ressaltar, Adriano, que desses leilões, dos 2 leilões, tanto do Mega que aconteceu em agosto, quanto esse que vai acontecer agora dia 25, é que saem os principais vendedores de sêmen hoje no Brasil. Os líderes de venda de sêmen das principais centrais da raça Nelore saíram desses leilões que a gente promove. Bem lembrado, viu? Tanto o Mega Leilão quanto o Primavera. Exatamente. Então, isso é bastante interessante. Você fala de um detalhe, é como eu estava dizendo, né? De repente tem touros desses aí que nós estamos apresentando para você, que foram comercializados no Mega Leilão e que serão comercializados no Primavera, que de repente vai estar encampando aí, batendo recorde na comercialização de sêmen dentro de uma central. Porque o mercado hoje também acredita muito em touro jovem. Até porque esse trabalho de vocês, ele produz fêmeas muito férteis, né? Você estava falando sobre índices reprodutivos e econômicos, então eu acho que o mais interessante tem que ser fêmeas férteis, que o touro vai deixar na fazenda. A gente tem que lembrar disso, vai desmamar um bezerro pesado, porque a fêmea tem que ter boa habilidade materna, mas o bezerro só desmama se ela for fértil. Exatamente. A fertilidade é uma característica importantíssima, que é uma das que traz o maior retorno econômico para o criador. Uma vaca que pare todo ano é a vaca que mais dá lucro para o criador. Lógico. Né? Então, essa é uma característica que a gente seleciona com muita intensidade, além das outras aí que nós já citamos, né? Mas o criador que quer levar o melhoramento genético feito com critério, que a gente tem feito aí há mais de 20 anos... Desde o acasalamento desses animais, né? Essa é a oportunidade, no dia 25 de setembro, leilão Primavera Genética Aditiva. Maravilha. Ô, Jerônimo, daqui a pouquinho nós vamos falar mais a respeito desse leilão dentro Na Batida do Martelo, mas tem o site da Genética Aditiva para que os amigos possam obter mais informações com detalhes, tem o telefone também lá, está tudo alocado lá no site da Genética Aditiva, todas as informações referentes ao leilão do dia 25, né? Exatamente, pelo site ou a gente está à disposição para qualquer informação aí que os produtores precisarem, né? Certo. Maravilha, então, um grande abraço a você, boa sorte, até daqui a pouco. Eu que agradeço, Adriano. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrando a nossa participação dessa área externa, onde você está nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Nós estamos numa área externa aqui no Centro de TV. Daqui a pouquinho nós retornaremos daqui, estaremos realizando o Na Batida do Martelo daqui. Eu volto com você, Zaidan, e daqui a pouquinho nós retornaremos dentro do programa Na Batida do Martelo. Muito obrigado, Adriano. Um abraço ao Jerominho também, Jerônimo Machado. Depois do intervalo comercial, os preços do boi gordo desta terça-feira. Até já. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada.
resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Ecomix, Ecoarco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Não perca este grande evento para aumentar seus lucros. Leilão Virtual Mocho Brasil. 19 de setembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 100 touros Nelore Mocho Melhoradores. Leilão Virtual Mocho Brasil. 19 de setembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Quando a Chevrolet diz que até quem critica vai se apaixonar, não é força de expressão. Milhares de consumidores estão testando, aprovando e comprando a nova S10. Você sentir o motor muito mais cheio, muito mais potente. Caramba, segurou sozinha. Esse carro resolve todos os problemas de quem gosta de um off-road. E com essa condição, a hora de se apaixonar é agora. Nova S10 Flex com taxa zero. Consulte também condições especiais para produtor rural e CNPJ. Venha fazer um test drive. Não fique de fora deste grande evento. Leilão Virtual de Corte Vitrine Leilões. 21 de setembro, quarta, às 8h30 da noite. Oferta de bezerros, bezerras, novilhas, animais filmados em Mato Grosso do Sul. Ligue e agende sua filmagem. Leilão Virtual de Corte Vitrine Leilões. 21 de setembro, quarta, às 8h30 da noite. Realização Vitrine Leilões. Transmissão Canal do Boi. Voltamos com a previsão do tempo para o sudeste do país. Thaís e Baroni. Essa próxima semana, a umidade do solo deve começar a cair em algumas áreas da região sudeste. Entre o oeste de São Paulo e também na região do Triângulo Mineiro, onde a umidade do solo subiu nos últimos dias, vai chover pouco e as temperaturas vão subir. Só mesmo nessa outra área, que abrange o leste e sul de São Paulo e também o sul de Minas Gerais, é que continua chovendo de maneira mais expressiva e é por isso que em toda essa área o solo ainda se mantém com bons níveis de umidade. Até o dia 17 de setembro chove mais de 30 milímetros nessa região. Na próxima semana, a chuva diminui de intensidade, mas não para completamente em toda essa área. É por isso que ainda mantém o solo com bons níveis de umidade. Já no interior da região sudeste, mais uma vez, no oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro, em toda a faixa oeste e norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo, como não chove de maneira expressiva nesses próximos 10 dias, e como as temperaturas tendem a subir cada vez mais, a umidade do solo deve voltar a cair. Uma terça-feira de preços firmes e até em alta em muitas praças de produção. Vamos acompanhar os preços do boi gordo agora, como sempre falando das nossas duas fontes de informação, a Rural Business, que traz apuração para uma boiada com bom acabamento de carcaça, boa logística entre a fazenda e a indústria frigorífica, e a Scott Consultoria, que traz apuração para uma boiada comum. Hoje, a Rural Business, que havia apurado perdas ontem, na segunda-feira, na arroba em muitas praças, hoje traz a recuperação em muitas delas. Teve alta de R$ 2,00 em algumas praças. São Paulo, que é uma praça de referência, teve alta de R$ 1,00. E a Rural Business, a Scott Consultoria, trouxe algumas, vamos ver aqui, duas alterações. Uma alta, uma baixa, você vai ver agora, começando com os preços da Rural Business para o Sudeste. São Paulo, como eu disse, R$ 1,00 de alta, segundo a Rural Business, para R$ 155. Em Minas Gerais também teve alta para R$ 148, uma alta de R$ 2,00. Na Praça Mineira, Rio de Janeiro, teve queda de R$ 1,00 nesta terça-feira na comparação com ontem. Números da Scott à vista agora. Em São Paulo, preços estáveis a R$ 150, no Triângulo Mineiro, R$ 139, na capital mineira e nas demais regiões pesquisadas em Minas Gerais, tudo igual à cotação de ontem. No Rio de Janeiro, alta, segundo a Scott, para R$ 146. Foi a única alta detectada hoje pela Scott Consultoria, de R$ 1,00 para o Rio de Janeiro. Vamos mudar de região agora. Sul do país.
No Paraná também foi registrada uma alta hoje, alta de R$ 2,00, assim como aconteceu na Praça de Minas Gerais, para R$ 153 no Paraná. Santa Catarina também R$ 153. O quilo vivo do Rio Grande do Sul teve uma alta também de 10 centavos para R$ 5,16. Vamos ver agora os números da Scott Consultoria, que não registrou nenhuma mudança de preços nas praças do sul do país. Paraná, Noroeste, 150, Oeste de Santa Catarina, 149, o quilo vivo no Oeste do Rio Grande do Sul, 4,65 e em Pelotas, R$ 5,00 à vista. Vamos para a região Centro-Oeste agora. Segundo a Rural Business, teve alta, mas não em Goiás. Goiás manteve o 141, Mato Grosso do Sul manteve o 146. No sul do Mato Grosso é que teve uma alta de R$ 2,00, arroba cotada hoje a R$ 140 à vista, segundo a Rural Business. Números agora da Scott. Nas praças do Centro-Oeste, nenhuma mudança. Em Goiânia e sul de Goiás, 136. Em Campo Grande, 141. Dourados mantém o 142. Três Lagoas também mantém a cotação de ontem, 140. Em todas as praças do Mato Grosso, os preços estão mantidos hoje. Cuiabá, 134,50, Norte, 128, Sudeste, 134, Sudoeste, R$ 130,50. E agora as regiões Norte e Nordeste. A Rural Business apurou mudanças. Na Bahia ficou tudo igual, R$ 151,00. No Maranhão teve uma alta de R$ 1,00 para 130, na comparação com ontem. Tocantins também teve alta, mas antes vamos ver o preço do Pará, R$ 134,00. Tocantins para 136, foi uma alta de R$ 1,00. E Rondônia também teve alta de R$ 1,00 por arroba hoje, com a cotação ficando em R$ 130,00. Os números agora da Scott para a região, para as duas regiões. Na Bahia tudo igual, nas duas praças pesquisadas. No oeste do Maranhão também tudo igual, ficou em R$ 125,00, mantendo-se a cotação de ontem. No Pará, as três praças tiveram a mesma cotação de ontem, Redenção 128, Marabá 124, Paragominas R$ 126,00. No sul do Tocantins, 132, no norte do estado teve uma queda, a única queda registrada hoje pela Scott, queda de R$ 1,00, cotação cai para R$ 128,00. E no sudeste de Rondônia, tudo igual, R$ 127,00 à vista. O Pecuária BR fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Na sequência, o Adriano Edival traz os destaques da agenda de leilões Na Batida do Martelo. Muito obrigado, até amanhã. Você já pegou onda? Então vem com o Tabapuã da Córrego pegar a melhor onda da sua vida. A onda da pecuária de resultados. 21º leilão Berço do Tabapuã. 13 de setembro às 20h30, virtual pelo Canal do Boi. 60